Muito boa tarde, meus caros irmãos. Mais uma vez aqui nos encontramos para a realização do nosso trabalho, agradecendo ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos presenteia de podermos realizar este trabalho em nome do Filho querido do seu coração, nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo do dia de hoje é o de número 104, que tem como título Mensagem da Rainha dos Anjos, Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima. Esta mensagem consta do livro Roma e o Evangelho, escrito por Dom José Amigó e Pelletier, publicado pela editora da Federação Espírita Brasileira, 7ª edição, 1982, página 138, Rio de Janeiro, RJ. Nossa Mãe Santíssima inicia a sua mensagem assim, abre aspas: Meus filhos, esperai, esperai. A semente confiada à terra não se transforma em loura espiga sem sofrer os frios do inverno e os sinistros abalos da tempestade nos primeiros dias do verão. Tendes ouvido que as leis do universo moral guardam a mais perfeita harmonia com as que regem o universo sensível. A doutrina espírita, que em sua essência é a santa semente do Evangelho, experimentou e continua a experimentar o frio do ridículo com que acreditaram sepultá-la no mais obscuro esquecimento. Mas já se ouve o rugir da tempestade que se aproxima. Enquanto o Espiritismo esteve oculto no fundo da consciência, como o grão de trigo nas entranhas da terra, julgou-se suficiente o ridículo para aniquilá-lo. Entretanto, contra todas as previsões de seus inimigos, não somente não caiu no ouvido, nem ficou envergonhado nas secretas dobras de uma ou outra consciência, mas também se atreveu a sair à luz e a disputar o direito de legitimidade na herança de Jesus, pelo que todos os elementos opostos se amanham e seus mais intransigentes inimigos se aparelham para investir contra ele e vencê-lo. Quem será o vencedor nesse combate de morte? Quem, após a luta, fará tremular sua bandeira vitoriosa? Vós o sabeis, como eu, porque sabeis perfeitamente que os anjos do Senhor não podem pleitear ao lado do egoísmo contra o amor, do orgulho contra a mansidão, da escravidão contra a emancipação, do comércio ou especulação religiosa contra a piedade, do fanatismo contra a verdadeira fé, das trevas contra a luz, do erro contra a verdade, da impostura
que emana dos homens contra a moral evangélica que nasceu desde a eternidade nos conselhos do Altíssimo. Não vos admireis de que o sacerdócio se oponha com furiosa tenacidade contra a nova revelação de que dais testemunho, pois não é de admirar que as mesmas causas produzam os mesmos efeitos. O farisaísmo contemporâneo de Jesus não quis reconhecer nem sancionar a moral da divina doutrina, porque a verdade evangélica que santificava a pureza, a humildade e a nobreza de coração era a mais terminante condenação de seu amor à carne, de sua soberba e de seu apego às riquezas e glórias exclusivamente mundanas. O que menos podia o farisaísmo fazer do que qualificar de louco, de impostor e até de instrumento de Beelzebu ao que, de tal modo, lhe jogava à face seus vícios, seus erros e seus crimes? Encarem o farisaísmo de hoje, do qual o sacerdócio forma a parte mais importante. A igreja oficial que, por isso mesmo, é oficial, não pode ser a verdadeira, pois que o ministério do culto e o ensino da fé são atribuídos e deveres indeclináveis das almas à Igreja Romana, que, desde o momento em que se designou romana, devia deixar de chamar-se católica e cristã. A Igreja, repito, que por tantos séculos manteve o cetro do mundo, que dominou as consciências, que marcou os limites dos mais formosos atributos da liberdade humana, que exerceu nas massas ignorantes uma influência decisiva, com o foco do céu e as fogueiras da terra, que enfrentou com todos os poderes e pôs por escabelo da sua arrogância todas as suas instituições, que tem amontoado, sofismando a alma do Evangelho, riquezas e comodidades, que levou seu espírito comercial até à pedra do altar e vendeu a salvação a peso de ouro, que prendeu a razão de todos os homens, subordinando-a à de um miserável mortal, por ela divinizado, que se julga e se intitula a única possuidora das verdades eternas, como se Deus, não podendo suportar só o peso dessas verdades, se tivesse achado na contingência de reparti-lo pelos representantes de uma seita, como essa igreja, como esse sacerdócio há de consentir sem lutar, e lutar desesperadamente, que triunfe o espiritismo, o qual vem apagar os últimos vestígios das diferenças de classe, pregando a igualdade natural, que emancipa a consciência da superstição e a inteligência do absurdo, que revela o dever e as excelências da caridade e da oração, porém, de uma caridade sem limites egoísticos, que lança fora do templo com o látego da ciência os que negociam e regateiam a salvação das almas, que depõe do seu pedestal o homem-deus,
para confundi-lo no pó comum das gerações perecedoras e falíveis, que tira a luzernas de sob o alqueire, para que todos vejam por seus próprios olhos, que faz toda a humanidade herdeira do céu, que cada seita adjudicava a si com a exclusão das demais, que arranca ao Vaticano a chave misteriosa, sacrilegamente usurpada? Sim, sacrilegamente usurpada, porque Jesus estabeleceu a sua doutrina e fez suas promessas não sobre os homens e as instituições, mas sim sobre a fé em Deus e na prática da caridade, que é uma derivação daquela fé. Maria de Nazaré, agosto de 1873, no Círculo Cristiano Espiritista de Lérida. Segunda parte dessa mensagem. Continua nossa Mãe Santíssima: qualificaram-vos de loucos, bendita loucura que consola pela esperança e purifica pelo cumprimento do dever sancionado pela ciência e pela razão. Outros chamaram-vos instrumento de Satanás, e vossos nomes atraíram algumas dessas abomináveis maldições que se pronunciam em nome de um Deus de paz. Mas não vos assuste ver que vos assinalaram como emissário do inferno, nem tremais ante as maldições impotentes, esperando a bênção de cima. Dizei aos primeiros, aos que vos chamam loucos, o que vale vossa sensatez se vos agitais nas solidões espantosas do vácuo, enquanto viveis, e esperais desaparecer no horrível vácuo do nada, quando vosso corpo cair, para não mais se levantar? Se a sensatez, se a cordura estão na negação, no desespero e no nada, preferimos à vossa cordura a nossa loucura passiva e generosa. E aos segundos, aos que vos indicam como instrumentos do diabo, redargui: se isto é do diabo, se do diabo procedem os virtuosos conselhos, as máximas salutares, as caridosas exortações, os evangélicos impulsos que todos os dias recebemos e admiramos, força é confessardes que o diabo trabalha para destruir o império do diabo. Abre aspas. Se Satanás se levantar contra si mesmo, dividido está, e não poderá durar, antes está para acabar. Fecha aspas. Marcos, capítulo 3, versículo 26. Ou esta personagem é de melhor condição que vós, pois que vem organizar e restabelecer o que vós, em tantos séculos, não tendes feito senão perturbar e distrair do seu curso natural. Escolhei, no primeiro caso, contribuímos para destruir o poder do demônio, ajudando-o contra si mesmo, e para firmar o reino de Deus, fazendo assim um bem. No segundo, contribuímos com os que são melhores que vós, para a reforma moral de nossos irmãos. E Deus levará em conta
nossos esforços e piedosos desejos no trabalho da nossa regeneração. E acrescentai: se o diabo fosse o diabo, não vedes, insensato, que, para estender seus domínios, ele não tinha necessidade de recorrer a um novo sistema, menos eficaz que o que lhe oferecem as doutrinas da vossa igreja? Não sois vós os que prostituem a redenção, abrindo de par em par as portas dos tormentos infinitos e aguardando os supremos gozos para um limitado número de mortos? Que mais poderia desejar o Deus do mal? O diabo existe, é certo, mas não o diabo, negação da onipotência, da misericórdia e da justiça de Deus. Existe, porém, não personificada em um ser imundo e abominável, destinado a fomentar perpetuamente o mal, a lutar voluntariamente com a origem do bem e a destruir quase todos os efeitos permanentes e sempre vivos da redenção. O diabo da seita romana não passa de uma alegoria literalmente interpretada. É uma afirmação ateia, porque supõe em Deus, que é e não pode deixar de ser o Pai e causa espontânea das criaturas, fraquezas e sentimentos de que vos envergonharíeis, embora não exerçais a paternidade, senão pela carne e em virtude de superior delegação. Os diabos são o egoísmo, a impureza, o orgulho, a avareza, os ódios, as hipocrisias, as paixões e os sentimentos que revoluteiam dentro do círculo da liberdade humana. Jesus livrara os endemoniados, mas supondes acaso que arrancava aos corpos seres malignos, individualidades reais que se tinham deles apossado? Assim acreditou a ignorância dos seus contemporâneos, e Roma fomentou essa crença em proveito próprio, fazendo dela a mais poderosa de suas armas e o instrumento da sua larga dominação e do seu poder temporal. Jesus curava os corpos enfermos pela eficácia da virtude que dele emanava, como de um foco de regeneração e de vida. E toda a gente procurava tocá-lo, porque saía dele a virtude, e os curava a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. E curava as úlceras da alma pela eficácia e santidade do seu olhar, que tocava o coração, e da divina palavra que, como uma torrente de luz, fluía de seus amorosos lábios, e os surdos ouviam, e os cegos viam, e os mortos na vida da alma ressuscitavam. A grande e sempre necessária em nossa vida, a rainha querida do nosso coração, Maria de Nazaré. Agosto de 1873. Meus queridos irmãos, guardem essas mensagens em seus corações, para que ela possa se transformar em gotas de luz a iluminar a vossa inteligência, a vossa mente. E divulguem esses ensinamentos para que outras pessoas possam ser beneficiadas.
Eu peço a Nossa Senhora que abençoe o vosso coração, que nosso Senhor Jesus Cristo vos ilumine sempre, que a paz brilhe no vosso lar, que a proteção envolva os seus familiares, onde quer que eles se encontrem. Não nos esqueçamos nunca, meus nobres irmãos, que nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia, porque é lei divina. Inferno eterno foi criado pela ignorância do ser humano para dominar através do medo, porque Deus, nosso Pai, na sua infinita sabedoria, amor, misericórdia e justiça, jamais criaria o produto do seu amor, sabendo do destino dele, para lançá-lo um dia no inferno eterno para nunca mais sair de lá. Que pai é esse? Não acreditem nisso. Isso foi a ignorância do homem que criou esse inferno eterno. Nós saímos um dia da luz, como raios de luz, como centelhas divinas. Empreendemos a nossa caminhada evolutiva e vamos retornar para o local de onde saímos um dia, a fonte de energia eterna incriada, a fonte de luz eterna incriada. É o nosso destino, porque é lei. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis que a humanidade aprendesse. O reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de cada um de vós. Sejam felizes, meus irmãos queridos. Um dia nos encontraremos na luz, porque é o nosso destino. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado.